Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um workshop da nossa querida Abratel. É um prazer receber cada um de vocês, tanto aqui no ao vivo, como nessa gravação que está sendo feita, e nós vamos estar divulgando aí muito mais workshops que vamos estar fazendo. Nós já temos alguns, mas hoje, em especial, o nosso diretor, vice-presidente, o pastor Jorge Andrade, está conosco aí para falar de dois livros muito bons que ele tem colocado à disposição nossa, como Abratel, como teopsicoterapeutas, e, logicamente, as pessoas que estão aí vivendo o seu dia a dia comum. Então, a partir de agora, eu gostaria que todos mantivessem seus microfones fechados. Se houver alguma intersecção, alguma necessidade, alguma pergunta específica, você pode fazer imediatamente aí para o pastor Jorge, doutor Jorge, né? Então, você pode falar diretamente no seu microfone. Caso não, mantenha ele sempre fechado para a gente ter uma, uma boa gravação aí. Tá bem? Jorge, muito boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, é um privilégio, né, estarmos juntos nessa apresentação, nesse workshop, e eu quero agradecer a presença de todos os que estão aí, dispuseram esse tempo para a gente estar compartilhando algumas coisas importantes que Deus tem nos dado, que são, pessoalmente, tem feito muita diferença para mim, e eu tenho certeza que pode fazer também diferença para você, que é um terapeuta ou está no caminho de, né? Eu só quero saber se a apresentação está já na tela aí, normal. Eu vou mudar a tela e vocês me digam, porque eu não estou vendo vocês aí Está normal, Jorge, pode dar continuidade. na minha tela, não é? Dou agora. Ok. Então, o... depois das boas-vindas, eu quero apresentar aí os dois livros, O Resgate do Eu Saudável, que é o poder da metanose aplicado através da teopsicoterapia, e a reconstrução do Eu Saudável, que é a teopsicoterapia no processo de renovação interior. Esses dois livros, eles são parte de uma sequência de 3 livros. Vamos fazer o resgate, a reconstrução e a plenitude do eu saudável. Já estamos trabalhando no terceiro. Vamos crer que o Senhor vai nos dar a graça para a gente fazer uma edição boa para a glória dele, né? Então, começando aqui nos conceitos que nós temos, quando se trata o tema que nós estamos propondo trabalhar, o resgate do eu saudável tem a ver com a nossa identidade. Observando, olhando para as escrituras e observando o ser humano, a pergunta teológica que está aí: quem é o homem? Quem é o homem? O que é outra pergunta é como está o homem? E como este ser humano, este homem, pode voltar às suas origens, os seus valores que foram perdidos pelo pecado. Então, parece que nós estamos, naturalmente falando, sim, estamos muito distantes, né, de alcançar a imagem conforme a semelhança que Deus nos criou. Mas o que vamos falar daqui a pouco é que Hebreus, capítulo 2, tem uma notícia boa para nós, que nós vamos chegar lá.
Então, segundo Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem. Quem é o homem? A imagem de Deus. A imagem conforme a semelhança de Deus. Muita gente diz, é a imagem de Deus, é imagem e semelhança de Deus, mas não é correto dizer a imagem e semelhança. A imagem é correto dizer que é a imagem conforme a semelhança de Deus. Então, a nossa imagem moral, espiritual, né, de Deus, somos semelhantes a Ele nesse aspecto moral, espiritual. Deus é espírito, então nós não parecemos com Ele fisicamente, nós parecemos com Ele espiritualmente, moralmente. Efésios 2:10 nos traz a grande mensagem, em que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa palavra, somos feitura dele, é a tradução feitura, ou a criação, é a palavra que vem de um termo grego chamado poema, que tem a ver com o poema que a gente conhece. Então, em outras palavras, nós somos uma criação tão especial que passou por um artista, um poeta, fazendo a nossa realidade, construindo a nossa realidade. Então, assim como um poeta realmente sensível e esmera por construir um poema que faça sentido, Deus nos criou de forma perfeita. Somos poema de Deus. Somos obra das suas mãos, criados em Cristo. Olha o que o texto diz, criados em Cristo Jesus. Eu vou até puxar aqui um apontador a laser para a gente ver, ó, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras significa para as obras que Deus escolheu para nós, né? Na verdade, nós distanciamos de Deus, não cumprimos a vontade de Deus, estamos de costas para a justiça de Deus e não praticamos essas obras até que Cristo entre em nós, né, pelo novo nascimento. Aí que nós somos nascidos de Deus, podemos voltar às boas obras. As boas obras não significa atravessar uma velhinha na rua, dar um doce para a criança, mas significa são obras e valores, virtudes que Deus criou para nós. Não dispensa esse comentário, porque é básico, né? A gente já sabe. Teologicamente, quem é o homem? Hebreus, capítulo 2, de 5 a 18, diz: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes? Que é o homem, né? E o filho do homem para com ele te preocupes? Ele está falando aqui do Salmo 8. O autor de Hebreus está citando o Salmo 8. Que é o homem? Não é quem é o homem. Que é o homem? Que dá duas interpretações aqui. Que competência tem o homem para parecer com toda a criação de Deus em grandeza, em honra? Aí o texto diz: contudo, Deus o coroou de honra e de glória. Tu os fizeste pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Apesar do homem não ser naturalmente a maior expressão da criação de Deus no sentido de tamanho, de dimensão, mas Deus o coroou de glória e de honra. E ele sujeitou todas as coisas
perdão, sujeitou todas as coisas sob os seus pés. Então, o Hebreu está interpretando o Salmo 8 para nós, dizendo agora, porém, ainda não vemos todas as coisas, que nós não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas, porque o homem ainda está no seu pecado, então nem todas as coisas estão sujeitas, e nós estamos ainda num corpo de pecado, é claro, naturalmente que ainda não temos tudo sujeito. Então vemos, todavia, que ele por um pouco foi feito menor do que os anjos, olha a repetição aí da ideia, um pouco menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, que é Jesus. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha só que resgate maravilhoso que nós temos aqui. Então, veja, apesar do homem estar caído e ter perdido a glória de Deus, Jesus Cristo foi honrado, coroado de honra e de glória, por causa do seu sacrifício. E agora nos santifica, que essa santificação vem dele, e por isso ele pode nos chamar de irmãos. Ele já nos colocou numa outra condição, já resgatou a nossa posição e a nossa identidade. Antes eu não era filho de Deus, agora Jesus, como filho de Deus, me chama de irmão. É um privilégio que todos nós temos desse resgate maravilhoso. Então, o verso 12 também diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. Também nele porei a minha confiança, e novamente ele diz: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Aqui o texto já está dizendo que nós, além de irmãos de Cristo, né, somos chamados aqui de filhos de Deus. Que bênção isso aqui. Que maravilha esse texto que mostra duas condições da nossa identidade. A identidade de irmãos, identidade de filhos. Filhos com muitos irmãos. Isso é possível em Cristo Jesus. Olha só o processo. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, está aí a origem do mal que existe sobre o ser humano. E libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Mais uma situação de resgate aqui, ele nos resgatou do medo da morte e nos deu confiança de salvação. Tirou-nos da escravidão do medo, que é um dos grandes problemas psicológicos, psíquicos, mentais, né, espirituais, emocionais que nós vivenciamos. Pois claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão, que com certeza está falando de nós mesmos, né? Somos descendência de Abraão pela fé e não pela carne. Pela fé em Cristo, somos descendência de Abraão. Por essa razão, é necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo.
Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha aqui o caminho para nosso resgate. Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então, há a solução para todas as pessoas, entendendo que o Senhor vem para todas as pessoas sem distinção, todos pela fé somos filhos de Abraão, então os que pela fé se aproximam de Deus são socorridos diante das suas dificuldades, principalmente aqui, da escravidão, do medo, da morte, que é um dos problemas básicos do ser humano. Então, olhando para a psicanálise, eu só dei uma introdução para justificar teologicamente, biblicamente, o resgate. Nós vamos ter um olhar aqui, rapidamente, bem resumidamente, sobre 3 personalidades da psicanálise. Os principais, no meu ponto de vista, né? Tem outros autores, tem outros atores nesse cenário aí, mas eu coloquei 3. O cético, o místico e o cristão. O cético foi Freud, científico, não tinha muita relação com a religião, quase nenhuma, foi judeu do judaísmo, os seus familiares tinham a prática da religião judaica, mas ele mesmo era apenas um crítico, um cético. O místico, que é Carl Jung, e ele explorou muito o lado da religiosidade humana, mas não ficou somente no aspecto da religião cristã. Ele foi em busca de muitas coisas, inclusive sua mãe, apesar de seu pai ser religioso e ser pastor protestante, naquela época chamado protestante reformado, era pastor luterano, salvo engano, era luterano. Ele foi muito influenciado pela sua mãe e acabou buscando coisas esotéricas. E tinha até um tal de Filemon que aparece nas suas literaturas, parecendo como se fosse um guia espiritual. Muita gente fica meio avesso com ele quando olha para o lado místico de Jung. Mas ele conseguiu traduzir religiosidade muito melhor do que Freud, porque ele trouxe, junto com a mística, os símbolos, os mitos, as sombras, o ânima, e pôde ampliar este horizonte, mas com uma origem, assim, tanto quanto questionável, de místico. Ele não tinha um testemunho de uma pessoa cristã, por exemplo. Ele era um místico. Agora, Oscar Pfister, ele também era suíço, como Jung, e o Freud era austríaco. E ali na Suíça, Jung também influenciou o Pfister, mas a influência principal foi de Freud. Ele conseguiu buscar em Freud a essência da psicanálise e conectar a psicanálise com a pedagogia. E daí nasceu e desenvolveu
a psicologia pastoral. Então, muito hoje do que nós temos em termos de fé e psicanálise, nós temos uma dívida muito grande com Oscar Pfister, porque ele conseguiu trazer para a vida cristã a psicanálise, mas, ao invés de negar a religião, ele conectou a fé com a psicanálise, e foi um feito extraordinário. Ele discutiu com Freud em suas cartas, foi amigo pessoal, correspondeu por muitos e muitos anos com Freud a respeito das suas teorias e combateu, inclusive, a ideia de religião, que para Freud, religião era uma neurose coletiva. E ele escreveu um livro sobre o futuro de uma ilusão, para colocar a religião como uma neurose, na verdade. Enquanto que Pfister, ele escreveu o contrário, ele escreveu a ilusão de um futuro, mostrando que a realidade existencial pode ser integrada com fé e ciência, fé e psicanálise. E conseguiu ajudar, né, a trazer para o mundo cristão essa grande influência de equilibrar ciência, fé, e trazer para a pedagogia e trazer também para a vida pastoral, para a vida eclesiástica, a ideia de que o homem pode se tornar melhor. E ele consegue se tornar melhor e curado quando integra fé e ciência. Então, no caso de Freud, o cético, ele traz a via do esclarecimento e da dissolução. De forma bem prática, ele traz ciência pura. Jung, ele tem um tratamento via integração e sentido. Então, buscando símbolos, buscando mitos, buscando sombras e uma interpretação de sonhos, etc. Enquanto Pfister, ele tratava as pessoas na reconciliação com Deus e maturidade espiritual, que esse é o nosso foco como teopsicoterapeuta, que é trazer reconciliação, maturidade espiritual, que realmente vai produzir cura para as pessoas que nós cuidamos, que nós tratamos. Mas juntos eles representam 3 maneiras de compreender o espírito humano. Não é porque Freud era cético que a gente vai jogar fora a sua crítica. A sua crítica é extremamente fundamental para o nosso entendimento, e nem porque o Jung é místico que a gente vai desprezar. Como o Dr. Silas sempre fala, a gente, trabalhando todas essas personagens, é como se a gente comesse peixe. A gente tira a espinha e fica com a carne. Então, juntos, eles representam 3 maneiras de compreender o espírito humano. A compreensão crítica, a compreensão simbólica e a compreensão confessional. Então, fica aí a ideia. Depois, no final, a gente pode conversar e vocês me ajudarem a ampliar isso aí. Então, falando agora diretamente do livro do resgate do eu saudável, um dos capítulos que nós trazemos no livro é sobre essa problemática do ser humano, que é a ansiedade humana, a angústia humana e a culpa humana.
No livro, a gente destaca que a ansiedade ela tem dois motivos importantes, que um é o construtivo, que é uma ansiedade boa que nós temos para avançar na vida, e uma ansiedade destrutiva, que causa medo e que causa instabilidade na nossa vida. E é essa que pega e que adoece a vida do ser humano, que é a ansiedade destrutiva por causa do medo do desconhecido diante do pecado e da realidade de expulsão do Éden. Diante disso, o homem entra num estado de angústia. E aí você vai procurar a angústia em todos os personagens da Bíblia, você vai encontrar momentos angustiantes em todos eles. Principalmente na pessoa de Cristo, quando, próximo já do seu sacrifício, ele angustiava-se muito no Getsêmani, antevendo o sofrimento, e ali, claro, ele estava redimindo a humanidade da angústia. E a angústia dele era tão poderosa, tão grande, tão pesada, que ele suou sangue. Entrou num estado de agonia, uma angústia agonizante. Entendendo que a angústia é um estado de orfandade espiritual, como se a pessoa perdesse o contato com a presença de Deus. E encontramos também o aspecto da culpa. A culpa continua vitimando o ser humano que não encontrou Deus e não encontrou a paz de Deus no seu coração. E então a culpa traz uma doença de incerteza, de desesperança para o ser humano. Ele se sente culpado, não sabe como resolver a culpa, logo a sua esperança está comprometida. Então nós tratamos dessa problemática aqui no livro. E pulando assim de uma forma para não falar do livro inteiro, mas falar de parte dele que eu julgo importante nessa ocasião, é mostrar a nossa identidade falsa e verdadeira. Que nós podemos encontrar a nossa identidade verdadeira e resgatá-la em Cristo Jesus. Então, vamos falar um pouquinho dessa identidade verdadeira, mas eu quero mostrar a identidade falsa primeiro. Identidade falsa são as afirmações: eu sou ansioso, eu sou fracasso, eu sou rejeitado, eu sou o que eu penso, eu nunca serei bom o suficiente, eu sou incapaz de mudar, eu sou fraco, ninguém se importa comigo, só terei valor se for perfeito, sou definido pelo meu passado, não sou digno de amor, sou apenas as minhas falhas e defeitos. Olha quantas ideias sobre identidade equivocada. Na verdade, como nós fomos criados num poema de Deus, como podemos ser tão falso assim, com uma identidade tão ruim assim, de achar que somos fracasso, que somos indignos de amor, etc. Então, isso mostra o quanto nós estamos doentes, precisando de cura. A identidade falsa, ela se forma exatamente quando nós definimos por aquilo, nós nos definimos por aquilo que fazemos, tipo a profissão, os resultados, realizações. Então, se a minha profissão me satisfaz, e se os resultados são bons, se tem realização, eu até melhoro um pouquinho esse estado. Mas se algo não vai bem, não há resultado aí, e muito menos realizações, nós começamos a nos definir negativamente
de forma doentia. Então, nós nos identificamos também, de forma falsa, com o que possuímos. Quantas pessoas estão definindo quem são por causa dos seus bens, por causa dos seus títulos, ou por causa dos seus status, o status social, né? Às vezes são um status tão pequeno, mas as pessoas se firmam nisso, né? Como dizem, às vezes a pessoa sobe numa lâmina, numa gilete, e já quer fazer discurso. É uma ideia de uma identidade equivocada. Ou a identidade falsa se forma quando acreditamos que somos o que os outros dizem sobre nós. Rótulos, críticas, traumas. Isso aqui pega muita gente, muita gente. Então, os rótulos, às vezes, lá de infância, a mãe, o pai começa a colocar rótulos nas crianças: você é burro, você é porco, ou você é um cavalo, você... Na verdade, um sem número de animais que são rótulos de pessoas, não é? E a sociedade também rotula. E muitas vezes nós temos que combater certos rótulos para que não seja, que a nossa identidade não seja influenciada. Também, na visão de Carl Rogers, que fala da complexidade, ele fala que essa construção nos mantém aprisionados ao medo do fracasso e da rejeição. Falando de identidade falsa, verdadeira. A curiosidade, a curiosa contradição é que quando me aceito como sou, então eu posso mudar. Olha aí o caminho de Carl Rogers para mudar a nossa identidade, a nossa percepção de nós mesmos. Mas aceitar quem somos requer primeiro descobrir quem realmente somos. Isso aqui é uma frase importante. E que isso, muitas vezes, só é possível... Aqui uma chave que eu quero que você agora preste atenção. Só é possível à luz de uma identidade revelada por Deus. E quem disse isso foi Carl Rogers. Carl Rogers. Esse homem está dizendo que muitas vezes só é possível corrigir a nossa identidade por revelação de Deus. Então, se o mundo cético está dizendo isso, muito mais a gente cristão observar que a teologia ela vem para corrigir nossa identidade. E a gente pode aliar teologia, psicanálise e fazer uma teopsicoterapia buscando revelação na palavra de Deus. Então, a verdadeira identidade é uma revelação de Deus. Está aí. O texto, segundo aos Coríntios 5, 17, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Note que a palavra nova criação, em algumas versões, é traduzida como nova criação. Nós somos criação nova de Deus, com o mesmo caráter do poema. Somos nova criação de Deus, como um poema de Deus. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, essa verdade transforma. Acolher nossa identidade em Cristo, olha só essa expressão, em Cristo é o primeiro passo para vivermos livres da vergonha, do medo, da falsa autoimagem. É viver com raiz nos céus e os pés firmados na missão, ou no propósito de Deus. Então, a revelação de Deus também está
a teopsicoterapia nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou. Então, ser imagem de Deus é mais do que possuir consciência ou moralidade. É carregar na essência traços de amor, da criatividade, da liberdade, da comunhão divina. Isso significa que o nosso valor é intrínseco, anterior ao fazer, ao ter ou ao errar. Muito importante. É revelação de Deus. Ser imagem é mais do que possuir consciência ou moralidade. É carregar na essência os traços do caráter de Deus. Até a psicoterapia também nos ensina que Deus não nos vê como o mundo vê. Ele nos conhece em profundidade, como escreveu o salmista. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. No Salmo 139, 13 e 14. Também até a psicoterapia nos ensina que a revelação e a nossa verdadeira identidade é uma visão libertadora, porque quando entendemos que somos nele, em Cristo, não vivemos mais em busca de aceitação. Nós vivemos a partir da aceitação. Fomos aceitos, então vivemos a partir daí. Não somos definidos pelas feridas, mas pela filiação. Somos filhos de Deus, agora. E como afirma o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, todos sois filhos de Deus pela fé. Muda todo o aspecto. Primeiro, da aceitação, porque Deus me aceita. E segundo, somos definidos pela aceitação, segundo, pela filiação. Primeiro, pela aceitação, segundo, pela filiação. Então, não somos nós que aceitamos a Deus, é Deus que nos aceita. E vivemos, a partir dessa aceitação, uma nova identidade. O Henry Nouwen, que é um teólogo, foi um padre canadense. Ele escreveu o seguinte: a maior tentação na vida espiritual não é fazer algo ruim, mas é duvidar de que somos amados por Deus. Então, o amor é altamente terapêutico, o amor de Deus é altamente terapêutico, ele nos aceita e nos filia. Então, nós passamos agora à espiritualidade correta, na verdadeira identidade. A psicologia positiva de Mihaly Csikszentmihalyi, eu não sei se eu disse corretamente o nome, o Csikszentmihalyi. Ele diz, nos momentos flow, quando nós chegamos no fluxo perfeito, desafios altos, com competência alta, a harmonia entre identidade, propósito e ação. E o eu verdadeiro emerge com força, um estado de integração. Então, a psicologia positiva, também chamada psicologia de alta performance e da felicidade, ele diz que a felicidade não é algo que acontece por acaso. É uma condição que se deve ser cultivada, defendida e preparada pelo indivíduo. Como parte de um querer, de uma escolha que nós fazemos, buscando em Deus, claro, a revelação de quem nós verdadeiramente somos. Então, essas expressões, né, essas informações que passamos, tem a ver com o primeiro livro, que muitos de vocês já têm, que é este livro aqui, O Resgate, o Eu Saudável. E passando agora para o segundo livro, se o primeiro livro falou de
identidade, propósito, como uma ênfase. O segundo fala de valores e destino. Eu queria, se você não adquiriu ainda, adquira, e você vai observar essa mensagem de forma subjetiva, que é identidade, que é propósito, valor e destino. E o próximo livro vai trazer, então, a plenitude desses 4 pontos importantíssimos, né? A reconstrução do eu saudável foi construída em cima do design da arquitetura, da prancheta da engenharia, dos materiais nobres para a reconstrução, para a habilidade do mestre construtor. Que o mestre construtor nada mais que o nosso querido Espírito Santo. Então, a reconstrução do eu saudável, falando de valores apontando para o destino. Então, nós temos aí o bisturi divino de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu chamo a palavra de Deus, que ela é denominada como espada do Espírito, a espada de 2 gumes, como bisturi divino. Por quê? Porque no diagnóstico é como uma lâmina que penetra profundamente, capaz de separar alma e espírito como um verdadeiro médico que separa órgãos e observa que relação tem doenças de um órgão para o outro, ou se ambos estão contaminados. Então, no caso da alma, cheia de imperfeições, cheia de problemas, muitas vezes afetando a vida do espírito, e a pessoa não progride no espírito porque a sua alma está comprometendo a espiritualidade. E a palavra entra exatamente aí para separar e diagnosticar. Agora, ela também tem a eficácia transformadora, porque à medida que ela penetra, ela vai profundamente dividindo, cortando, né? Mas também identificando os problemas da alma e do espírito, das juntas e medulas, das intenções e dos pensamentos. Olha que profundidade chega a palavra. Então, é capaz de, com esse bisturi divino, a gente observar onde realmente estamos adoecidos, ou o que realmente nos está fazendo adoecidos. Então, não é simplesmente eu vou orar a Deus e vou encontrar o diagnóstico e a cura. Eu tenho que buscar na palavra de Deus. Imagina que você está precisando de força e a sua alma está brigando com o seu espírito, né? Você é fraco. Você deve usar a palavra de Deus como espada e diz: tudo posso naquele que me fortalece. E afirmar do seu espírito para a sua alma a verdade bíblica. O ser humano, naturalmente, ele vive da alma para o espírito. E o ser humano transformado vive do espírito para a alma. Então, nossa escala de prioridades é Deus, espírito, alma e corpo. Então, muda bastante essa posição e essa observação. Então, olhando do ponto de vista espírito-alma, e a palavra de Deus trabalhando a partir do nosso espírito, nós conseguimos
trazer luz para a nossa alma e curar as nossas sombras e as nossas trevas. Ela também faz um corte preciso na remoção do mal. Imagina quanta amargura, ódio, quanta raiva, tristeza, angústia estão armazenados no coração humano. Então, o corte que a palavra de Deus dá, preciso, revela o mal, e ela tem eficiência para transformar, e não só a transformação acontece, senão pela renovação, da remoção do que é mal, do que é danoso, do que é doentio dentro de nós. Aí nós temos também o discernimento dos pensamentos. Quantas vezes nós somos vencidos na alma e no espírito porque pensamos de forma equivocada? Nossa construção de pensamento, nossa cultura de pensamento, nossa estrutura de pensamento é equivocada, tem modelos errados. Então, a gente alinha os nossos pensamentos e substitui os pensamentos, isso no processo que nós chamamos de renovação da mente. E aí o que acontece? Nós estamos integrando o ser humano por inteiro, corpo, alma, espírito, a partir do espírito, da alma e do corpo. Então nós temos aí o bisturi divino trabalhando a favor, né, da reintegração do ser humano ou da reconstrução do eu saudável. E os materiais que nós encontramos, temos o amor como base fundamental, aí temos a esperança viva, alegria, gratidão, perdão. Eu não vou citar cada um deles aqui, mas quero destacar que o fruto do Espírito são 12 formas, Gálatas 5, 22, eu não nomeei aqui, mas são 12 maneiras que nós temos de manifestar o amor ágape, que o amor como base fundamental, a gente tem uma haste vertical e uma haste horizontal, que é a revelação que temos através da cruz de Cristo. O que nós encontramos na haste horizontal? O amor de Deus em nós. E o que nós encontramos na haste vertical? O amor de Deus em nós. Na haste horizontal, o amor de nós, nosso amor para com o ser humano, para com o próximo. E olha como é altamente terapêutico. O amor horizontal, ele reconstrói relações. E nós somos curados quando nossas relações são curadas, são boas. O que nós encontramos nessa reconstrução? Primeiro, o amor-aceitação. Que aceitação é uma virtude de dizer para alguém: você é bem-vindo na minha vida, na minha história, na minha existência. Segundo, é o acolhimento, é o abraço que conforta a outra pessoa. É a pessoa que está sempre pronta a dar o seu apoio, o seu abraço de acolhimento. Tipo assim, uma pessoa novo de trabalho chega no seu emprego, não sabe nada do que está acontecendo ali. O amor filéu, perdão, é capaz de abraçar a pessoa e falar: eu vou te mostrar como funciona aqui, eu vou te dar umas dicas, vamos estar junto nisso, tá bom? Então, nós temos aí já 2 elementos importantes do filéu, que é a aceitação, e segundo, que é o acolhimento. Mas tem o entusiasmo também, é uma forma de nós manifestarmos amor que cura relações, mostrando que a gente tem entusiasmo pela vida, pelas coisas de Deus,
O nosso entusiasmo, que a palavra entusiasmo, tem teó no meio, né? Enteos. Você pode encontrar a partícula Deus no meio da palavra entusiasmo, onde está em tu, né? Tu. Você pode pôr a palavra Deus. É em Deus, estou em Deus. Então, sou uma pessoa que tem a alegria de viver e motiva as pessoas a buscar sempre o melhor da vida. Melhor de Deus na vida. Vamos ser mais claro, né? Por exemplo, a pessoa que sempre tem uma palavra tipo, você é incrível, nossa, você é um artista, você arrasou, você sempre valorizando alguém. Então, essa palavra entusiasmo é um sentido de você levantar o ânimo da outra pessoa. A palavra apreciação também, que é a palavra importantíssima, que é uma das linguagens do amor, que encontramos no livro As 5 Linguagens do Amor. A palavra de reconhecimento é a palavra de apreciação, ou que Eric Berne chama de stroke, ou carícias. Todos nós precisamos disso para encher o nosso tanque. Esse amor filéu, ele enche o ser humano de capacidade, de alto valor. Quando você sempre observa uma pessoa, chama ela pelo nome, aperta a mão de verdade, abraça de verdade, você está sempre dizendo, você é importante. A gente está sempre dizendo, principalmente quando chama o nome de alguém, né? Você é importante, eu lembrei o seu nome. A palavra afeição também é outro sentimento que está dentro do amor filéu, que é um toque que conecta as pessoas. Afeição, o carinho, não quer dizer que você tem que estar pegando nas pessoas, só tocando nas pessoas, mas você pode sempre dizer às pessoas, eu estou aqui no que precisar, estou aqui se precisar de mim. É uma forma de mostrar carinho, afeição e reconhecimento também, claro. Então, temos o encorajamento, a motivação. O encorajamento é aquela ideia assim, olha, não desiste não, tenta de novo, você vai conseguir. Essa é uma expressão do amor filéu. Estou dando alguns exemplos assim, bem rápidos, para não tomarmos muito tempo. E as 9 facetas do amor ágape, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos traduzir esse amor aqui como ele é um amor que vem de Deus, passa por nós para os outros, né? O amor de Deus revelado para os outros. Posso chamar isso aqui de amizade e empatia. Alegria é a prerrogativa de termos bom humor, leveza, entusiasmo pela vida. A paz é a capacidade de promover harmonia e integração entre as pessoas. A longanimidade é a paciência duradoura em tempos difíceis da vida. A benignidade é agir com ética, com integridade, com gentileza. A bondade é a generosidade, a gratidão em movimento. A fidelidade é o compromisso e a lealdade, é o se tornar confiável aos outros. A mansidão é nada mais do que gentileza e humildade, abrindo mão de certas rusgas para... Tipo, a mansidão define-se de uma forma assim até interessante. Ela é quase parecida ao perdão. Perdão, você deixa o réu ir embora, você liberta o réu, e aqui a mansidão, você liberta a dívida, você livra o réu da dívida. Então, você rasga o papel da dívida.
Então, nós temos aí uma dupla força do amor. Olha como ele é a base fundamental. E aí nós temos o poder da pausa, que muita gente ignora o poder da pausa. E a gente tem na Bíblia, no Antigo Testamento, o Shabat como um dia de descanso. E o Novo Testamento, nós encontramos, o cristianismo, a partir do Novo Testamento, mudou o sábado para o domingo. E isso não faz nenhuma diferença, porque o que nós temos é o mesmo conceito, um dia para descanso. Agora, o que você faz no dia de descanso é que é terapêutico, que chama catapauses. Esse é o poder da pausa. É quando você usa a pausa em favor da sua saúde, em favor do seu descanso verdadeiro. Então, o Shabat é um dia separado, preparado para você fazer uma pausa. Mas o que você faz no dia da pausa chama-se catapauses. É quando você deixa cair os braços. Isso é altamente terapêutico. Nós precisamos de pausa regularmente. Né? Regularmente. Por isso a Bíblia diz para a gente trabalhar 6 e descansar 1. Então, é 1/7. E do tempo nós precisamos de descanso. É chamado de catapausa. O grande problema é que a maioria das pessoas diz assim, enquanto descansa, carrega pedra. E aí não tem descanso. E a ansiedade toma conta e começam a aparecer os problemas psicossomáticos por falta de descanso de qualidade, principalmente problemas mentais. A oração é um ansiolítico espiritual, porque à medida que a gente ora, ou quando a gente se dispõe a orar, o nosso cérebro entra numa frequência de relaxamento. Isso é comprovadamente científico, tá? A respiração é um ansiolítico natural que também nos relaxa profundamente. E o nosso foco em Cristo Jesus. Hebreus 12, 3 diz que nós devemos considerar Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não desfaleçamos, desmaiando em nossas almas. Significa que a gente pode vencer a depressão de modo espiritual também. Tá? Não estou dizendo que toda a depressão pode ser curada somente com a oração, mas estou dizendo que ela nos ajuda no processo de não adoecimento, no processo de evitar a doença da depressão, quando a gente considera Cristo e toma uma posição nessa condição. Então, aí está aí a nossa bibliografia, rapidamente, consultada para esse material, os nossos 2 livros e outros demais materiais que nós pesquisamos dentro dos livros que a gente está trazendo aqui para vocês, está escrevendo. Estou finalizando aqui. E vocês estão por aí ainda? Alô? Podem abrir o microfone? Sim, estamos aqui. Estamos. Sim, sim. Eu procurei ser bastante focado em transmitir o que eu tinha que transmitir. Estou aberto agora a uns 15 minutos para a gente conversar. Espero que tenha ficado claro para vocês o que eu pretendi trazer. Ô, Jorge, finaliza a apresentação, só para você... Sim, então, estou finalizando a nossa lição sobre o eu saudável. Os slides. Os slides, e a apresentação do slide, e agora vamos conversar com os nossos participantes.
Alguém está falando longe, eu não estou escutando. Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? A Flor, pode falar, Flor. Eu achei fantástico, principalmente essa parte agora que o senhor falou sobre a bondade. É a bondade? Ou é a benignidade? Que o senhor falou que é quase a mesma coisa, né, do perdão, né? Do A deixar, mansidão. mansidão. Achei muito interessante, porque a gente precisa levar esse conceito, assim, eu tenho observado muito aqui com as meninas, né, quando eu atendo, que a maioria sempre está ligada a essa questão do perdão, muito aprisionada a algumas situações de injustiça, né, e a gente entende que é um processo muito difícil para eles, e que adoece, e eu achei, assim, que é algo bem interessante para estar trazendo para elas. Claro, o livro é maravilhoso, todos dois, são livros, assim, que eu tenho anotações neles, porque são livros que trazem conceitos muito importantes para nós, para crescimento, para trabalhar com ferramentas muito importantes, né? Ok. Muito bom, Flor. Obrigado pelo feedback. Fico feliz com isso. Mais alguém quer comentar? O Vitor escreveu aí, fantástico. Eu gostaria de falar sobre essa questão do descanso. Certo. A Flor falou sobre a questão do perdão, e eu observo nas minhas clientes essa dificuldade de se desligar. Até mesmo online, quando eu vou fazer o relaxamento, é uma dificuldade de desacelerar para começar o processo de respiração, aquela mente acelerada, aquela afobação. Eu achei fantástico esse conceito, eu já havia lido no livro, mas me escapou. Eu vou trabalhar isso com elas. A gente está com o livro na mão, a gente está trabalhando certas coisas, mas é tanto assunto, o livro é tão rico, é tanto conteúdo, é tudo sim que a gente precisa, né, para tá seguindo. Mas igual a Flor observou aí sobre o perdão, eu faço essa observação aqui sobre esse descanso. Enquanto descansa, carrega pedra. E eu percebo o seguinte, quando o pastor Jorge falou sobre a palavra aí, né, que é soltar os braços, né, jogar os braços, eu falei assim, gente, que dificuldade que a gente tem de relaxar, até nós mesmos, né? Não só nossos clientes, nós temos dificuldade de parar e de relaxar. Às vezes a gente acha que parar um pouco é perder tempo, não é isso? Exatamente. E é por isso que a gente entra num ciclo vicioso negativo, né? A gente quer produzir, 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 e não descansa, engripa o motor, né? Oi, Márcia, encerrou? Sim, eu queria fazer essa observação, pastor Jorge, que eu deixei passar isso. Eu tenho 3 clientes acelerados e eu deixei passar isso, e isso está no livro, aí eu estou aqui me cobrando agora. Essas lições eu acho importantes porque elas são teológicas, né? São bíblicas. Então, nós estamos fundamentando isso nas escrituras. O Shabat é uma prática de feriado para descanso do Antigo Testamento e que no Novo Testamento os cristãos começaram a transformar o sábado como se fosse a primícia da semana, né? Ao invés de dar o último para Deus, dá o primeiro. Então, o domingo, o primeiro dia da semana, passou a ser o dia dos cristãos, até por causa da ressurreição de Cristo, foi o primeiro dia da semana. Mas esse dia, o que é que a gente faz com ele? Essa é a grande pergunta. O que a gente faz com ele chama-se catapauses, é soltar o braço, soltar os braços. E renovar, buscar a renovação da mente, do corpo. E dedicar-se à espiritualidade, porque não adianta nada só descansar e
deixar a vida cristã vazia. Mas alguém quer comentar? Quer fazer alguma observação, Adélia? Obrigada, pastor Jorge, né, por mais esse treinamento para nós fixarmos, né, os conceitos. E eu gostei bastante dessa comparação, né, do Freud, Jung, Pfister, né, onde você clareou um pouco para a gente essa questão do Jung ter essa visão mística, né, que ele não foi tanto para o lado do pai, né, que era pastor, e foi mais para o lado da mãe, que era mais mística. Então, achei interessante isso, por isso que algumas coisas, né, que a gente vê ali, é como o pastor Silas fala, né, que nós temos que ler tudo, aprender tudo, e nós temos essa sabedoria, né, de aproveitar as partes que a gente acha interessante, e o que a gente não acha, né, a gente não usa na nossa terapia. Exatamente. A gente filtra, né? A gente filtra. Então, muito obrigada, pastor Jorge. A gente observa o que é bom, mas o que é espiritual, a gente procura copiar mais. Não é copiar, né? Ser influenciado, eu particularmente, por Oscar Pfister. Ah, bacana. E o livro realmente, assim, é muito didático, né? O Resgate do Eu Saudável, eu tenho usado muito os capítulos também para atendimento, onde tem ali bem descrito o que é decisão, determinação, disciplina, né? Então, para a gente ir conversando com os pacientes, então, realmente é muito didático. Para nós é muito importante a gente ter ele ali mesmo como material, né? E na reformulação de propósito, esse livro aqui, ele tem 31 exemplos de reformulação de propósito, biblicamente fundamentados. Olha então, só. Para quem está fazendo, está clinicando, né, está fazendo trabalho já com relaxamento, com reformulações de propósito, que eu chamo de renovação de propósito. Biblicamente, Paulo chama isso de renovação da mente. Então, eu preferi no livro chamar de renovação de propósito. Ah, muito bom. E temos 31 modelos de renovação de propósito no segundo livro. Ótimo. Obrigado, Adélia, pela sua participação. Mais alguém quer fazer um comentário? A Flor diz que ainda não leu, mas vai aproveitar as férias. Isso aqui é uma sugestão, tira férias de tudo. Descansa, né? Eu vou falar terapeuticamente, viu, Flor? Não fique ofendida, não. Ela vai carregar tira férias de tudo, irmão. Não, imagina, mas é por causa da outra faculdade, né? De Deus você não tira férias, mas até não, de leitura você pode tirar. Mas fico honrado que você pensou no livro. Mais alguém quer comentar? Senão a gente vai encerrar nosso workshop. Jorge, então vamos encerrar aqui. Eu queria só ler uma frase sua, na página 49 do primeiro livro, O Resgate do Eu Saudável. E essa frase eu quero já estimular todos os nossos queridos aí. No último parágrafo, você escreve assim, abre aspas, ao criar o homem, o Senhor colocou dentro dele o poder construtivo da ansiedade, que é a força interior que o impulsiona a executar seu propósito, a avançar e a conquistar toda a terra à medida que fosse expandindo o Éden para a sua superfície. Eu vejo que você coloca no sentido positivo a ansiedade, né? Então, fica aqui o estímulo para nós usarmos essa força interior para sermos mais capacitados, termos condição
a exemplo do Jorge, escrevermos um livro, termos clínicas saudáveis, estarmos estruturados para vivermos dias mais saudáveis emocionalmente. Bem. Agradecer ao Jorge, em especial, né, por esse tempo que ele derramou aqui sobre as nossas vidas. Espero que o ano que vem possa trazer outras novidades desse mesmo livro, e a exemplo do que a Márcia estava falando, às vezes na leitura a gente perde alguma coisa, né? Perde uma coisa ou outra, mas é necessário nós fazermos isso novamente. Eu vou parar a gravação aqui